Prezados irmãos e irmãs, com esta celebração, iniciando a Páscoa, nós queremos abrir o nosso coração para acolher o sentido daquilo que nós estamos celebrando. Nós poderíamos dizer, quando nós ouvimos falar da última ceia de Jesus com seus apóstolos, quando nós ouvimos falar daquele dia em que Jesus instituiu a Eucaristia e disse: "Fazei isto em memória de mim", nós compreendemos que foi ali que nasceu a Igreja. O berço em que nasceu a Igreja é a Eucaristia que Jesus nos ensinou a realizar. É sempre curioso, liturgicamente curioso, que no dia em que nós celebramos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, nós ouçamos o Evangelho de São João. Nós sabemos que nos outros evangelhos é que nós encontramos aquele sinal aparentemente mais indicativo da instituição da Eucaristia. Mas a Igreja prefere, neste dia, não utilizar aquela narrativa dos evangelhos sinóticos, mas tomar o texto do Evangelho de São João, que não fala diretamente da instituição da Eucaristia. Mas nós devemos compreender o que a Igreja quer nos lembrar. Porque, na verdade, só existiu uma única ceia onde Jesus instituiu a Eucaristia. No entanto, lá nos outros evangelhos, nós encontramos o sinal. Jesus dizendo: "Isto é o meu corpo", e tomando o cálice dizendo: "Isto é o meu sangue". Aqui no Evangelho de São João, nós não temos esse sinal, mas nós temos aquilo que nós devemos compreender mais profundamente, que é o significado do sinal. O que significa mesmo celebrar a Eucaristia? Será que nós entendemos mesmo, já entendemos mesmo, o que significa nós nos reunimos para cumprir o pedido de Cristo: "Fazei isto em memória de mim"? Naqueles textos nós encontramos o sinal, aqui nós encontramos o significado da Eucaristia. O amor, a unidade e o serviço. Então, é importante que nós possamos acolher essa palavra que nos foi dada hoje, principalmente no texto do Evangelho, para que nós possamos de novo compreender por que nós celebramos a Eucaristia, porque Cristo quis que nós a celebrássemos. Jesus fala dessa nossa lentidão em compreender, quando ele diz assim: "O que faço não compreendeis agora, mas compreendê-lo-ás em breve". A nossa perseverança em Deus faz com que nós possamos compreender aos poucos muitas coisas, principalmente as coisas divinas, mas também compreender os acontecimentos da nossa vida. O que Jesus está realizando com os apóstolos, o Evangelho de São João diz bem claro: não é
a celebração da Páscoa, o que ele está realizando com os seus discípulos. É uma última refeição de despedida, porque nós sabemos, o texto diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus se reuniu durante uma ceia, com os seus discípulos, porque nós sabemos que no dia de amanhã, né, que serão imolados os cordeiros para então celebrar a Páscoa judaica. Então Jesus celebra essa ceia com os seus discípulos. Jesus, diz o texto do Evangelho de São João, interrompe a ceia, coisa inédita, porque uma ceia, uma refeição na tradição judaica não deve ser interrompida para realizar esse gesto de lavar os pés dos discípulos. Esse gesto era costume de acontecer naquele tempo, mas não durante a ceia, antes da ceia. A tarefa de lavar os pés das pessoas, dos visitantes, das pessoas que chegavam na casa, dos hóspedes, dos viajantes, era sempre a tarefa do escravo. E, no entanto, Jesus interrompe a refeição para realizar este gesto, para dar significado profundo àquela ceia, àquela instituição eucarística que ele estava realizando. O gesto de Jesus é o gesto que demonstra, né, como o próprio texto do Evangelho diz, Jesus amou os discípulos e a todos nós de muitas maneiras, mas agora ele vai amar até o fim, até o extremo. Abaixou-se, aniquilou-se, rebaixou-se até o último, por amor, para nos resgatar. Diante dele estão os pecadores. Pedro percebeu isso na última ceia. O Senhor não lavará os meus pés. No entanto, é necessário, né, para resgatar os pecadores, para resgatar aqueles que estavam perdidos pelo pecado, para resgatar todos nós pescadores, ele se humilhou e deu esse exemplo de amor na última ceia. Nós poderíamos destacar também na parte final do Evangelho essa palavra de Jesus. Depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele diz: sabeis o que vos fiz? É mais uma pergunta importante que deve tocar o nosso coração e deve nos incomodar um pouco a respeito da Eucaristia. É necessário que nós compreendamos aquilo que o Senhor realiza quando nós recebemos o seu corpo e o seu sangue cada vez que nós celebramos a Santa Missa. Saber, tomar consciência daquilo que ele fez, para que nós também possamos compreender aquilo que devemos fazer. Muitas vezes nós não sabemos o que devemos fazer, porque nós ainda não compreendemos aquilo que o Senhor fez por nós. Tomar consciência do amor extremado de Deus por nós, tomar consciência de que Deus nos amou e nos ama, é aquilo que é extremamente necessário para que nós compreendamos também aquilo que devemos fazer, compreender a nossa missão, aquele caminho que o Senhor nos indica. Portanto, cada vez que nós celebramos a Eucaristia, é necessário que nós busquemos isto, saber o que o Senhor, tomar consciência daquilo que o Senhor fez por nós. Quando ele disse: isto
é o meu corpo, que é dado por vós. Nós devemos compreender que não foi só Ele, o Cristo, o Senhor, que estava dizendo aquilo. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, porque Ele disse: fazer isto em memória de mim, não é só Ele, a cabeça da igreja, a cabeça do corpo que é a igreja, mas Ele também diz e quer que digamos todos nós: tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando Ele lava os pés dos discípulos, Ele disse: vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. É necessário ter a coragem para servir, para imitar Jesus, aquele gesto que Jesus fez na última ceia. E nós devemos pensar nisso, se nós já amadurecemos o suficiente para servir, inspirados no servir de Cristo. Então nós compreendemos assim: tomai e comei. Então nós pensamos: tomai o meu tempo, a minha amizade, a minha atenção, a minha competência, a minha alegria. É isso que nós devemos oferecer para Deus, mas é acima de tudo isso que nós devemos aprender a oferecer para os nossos irmãos. É isso que significa celebrar a Eucaristia. É necessário que nós aprendamos a lição do amor extremado de Cristo e o imitemos. É isso que significa celebrar a Eucaristia, colocar em prática o amor, o servir e compreender que nós fazemos parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo. Ele já nos deu o exemplo, é necessário que nós o sigamos. Dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, assim façais também vós. Cristo realizou o seu gesto extremo de amor na última ceia e na cruz. Resta saber o que Ele quer fazer através de cada um de nós na vida da igreja e na vida da sociedade. Que nós possamos nesta noite apresentar a nossa vida ao Senhor. Ele deu e continua dando a sua vida por nós cada vez que nós celebramos a Eucaristia. Nós queremos também oferecer a nossa vida a Ele hoje, renovando também a nossa Páscoa. Ele decidiu, Ele realizará essa passagem, né? E nós também queremos passar para uma vida nova. Queremos realizar na nossa vida essa passagem, queremos celebrar a Páscoa do Senhor. Assim, nós queremos agora, simbolicamente, recordar o gesto de Jesus de lavar os pés. Vamos pedir que durante este momento, cada um de nós possamos também pensar: onde é que eu posso servir mais? Como é que eu posso servir melhor os meus irmãos, a igreja e o reino?